Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos iniciar fazendo divulgações dos cursos que a nossa casa ela oferece, né? Então, nós temos aqui terça-feira, às 19 horas, o estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, e que é presencial e aberto ao público. Quinta-feira, às 19 horas, das 19 às 20 horas, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos e, a partir de 20 horas, de 20 a 21 horas, nós temos o estudo da mediunidade, que também é aberto ao público. Sábado, a partir de 10h30, logo após a nossa reunião pública, temos o ESD, novamente, né, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. É a turma 2, e no caso, as terças-feiras é a turma 1. E quem tiver interesse, nos procure no finalzinho da reunião, que a gente vai estar direcionando, explicando direitinho como é que acontece, tá? Então, ele está aberto ao público, quem tiver interesse, é só falar conosco e vir se juntar ao nosso grupo aqui para nós estarmos estudando junto. É muito bom o estudo, a gente faz assim, roda, grupo de estudo, muito, muito bom mesmo, tá? Então, quem tiver interesse, é só falar com a gente. Hoje nós teremos aqui na nossa casa, nossa irmã Antônia, falando sobre a cultura da paz. No sábado, a partir de 9 da manhã, teremos aqui o Guilherme Machado, falando sobre saúde. E na próxima terça-feira, Jane Dias, falando sobre paz de espírito, nessa mesma reunião. Então, estão todos convidados a estarem conosco. Quem não puder, então, nós também temos, né, as nossas gravações, transmitimos através do Facebook, ok? Então, se não puder estar aqui, comparecer aqui na casa, pode estar acompanhando da sua casa, ok? A nossa reunião. Então, nós vamos fazer a leitura aqui antes da nossa página inicial. Nós temos aqui na nossa casa o projeto Semente Viva, Quintal Produtivo, Centro Espírita, Humildade e Caridade. Convidamos você a vir visitar nosso jardim e nos ajudar de alguma forma com o nosso trabalho. Precisamos de restos de alimentos não cozidos, pó de café, casca de ovos, para compostagem do minhocário. Para este fim, há uma caixa coletora preta na entrada do jardim. Nosso jardim fica ali no cantinho, tá? Aproveitamos para te chamar para participar conosco das atividades de plantio e preparação da terra. Venha conviver e se divertir conosco, sentindo a energia dessa casa de luz. Permita que esta natureza maravilhosa, criada por nosso Cristo planetário, te envolva e o auxilie em suas reflexões. Esse espaço foi criado para você e sua família. Então, quem já teve a oportunidade de conhecer o nosso espaço, tá? Ele fica ali, aqui ao lado, tá? Dia de sábado, é melhor a gente ver de dia, né? Que a gente pode ver tudo que está plantadinho lá. Então, nos visite num sábado de manhã, quando vir para a reunião pública, dá uma passadinha ali, tá bom? E, se puderem colaborar conosco também, tá? Trazendo os restos, cascas, né? Pó de café, tudo, a gente agradece também, tá? Então, vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 111, intitulada Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência
que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor e sigamos, de alma erguida para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Graças a Deus. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, a Deus, nosso Pai, rogando, Senhor, a Tua presença entre nós nesta noite. Abençoe a nossa irmã Antônia, que estará conosco, trazendo o estudo, a mensagem, que ela possa ser intuída pela espiritualidade amiga, pelos benfeitores espirituais. Que possamos estar atentos à sua mensagem e podermos estar refletindo sobre tudo que for dito aqui nesta noite. Obrigada, Pai, pela oportunidade. Abençoe também nossos irmãos que se encontram em seus lares, acompanhando a reunião da noite de hoje. Principalmente aqueles que se encontram com problemas de saúde. Que eles possam estar recebendo a sua luz, o seu amparo necessário ao seu refazimento físico e espiritual. E assim te pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, Senhor, graças a Deus. Então, nós convidamos a Antônia, que está aqui conosco. Boa noite a todos. Hoje está todo mundo para o lado de cá. Hoje esse mês, nós vamos falar um bocadinho, né, sobre paz. O tema é Encontro com a Paz e a Saúde. Muito bom, né? Que todo mundo quer paz, né? Eu acho que todo dia de manhã a gente levanta e fica pedindo, né? Eu peço, pedindo a Deus que a gente tenha paz, que tenha sossego, que esteja tudo bem, que nada de mal nos aconteça. E a gente fica assim, né? Só que tem acontecido tanta coisa, né? Ontem, mas isso acontece muito frequentemente, quando eu assisti o jornal, sempre assisto o jornal, aí é tanta coisa tão duro, né? Tantas guerras, não está acontecendo uma guerra, está acontecendo tantas guerras, né? E a gente termina assistindo o jornal, depois começa a fazer prece, né? E assim, é incrível, porque eu pelo menos achava, eu acho que muita gente achava que não aconteceria, né? Não teríamos mais isso tudo, né? Então, assim, depois que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, aquele horror todo, né? E até depois que aconteceu a Segunda Guerra, né, vários países se uniram, né, e criaram a ONU, não é? E é um organismo assim, internacional, né, 193 países, e com o objetivo exatamente de garantir a segurança, né, entre os povos e buscar, né, por meio de mediação de conflitos geopolíticos, né, promoção e ajuda humanitária, né, e assim evitar a guerra através do diálogo, né? Então assim, um organismo, né, várias nações se organizando para evitar os conflitos e mesmo assim
Hoje, isso foi lá o quê? 1960 e poucos, né? E hoje, 2024, e a gente ainda está vivendo esse horror todo. E assim, no 1997, os Estados Unidos, as Nações Unidas, desculpa, proclamaram que o ano 2000 seria o ano internacional da paz, da cultura da paz. E ali marcava o início de uma mobilização mundial, né, e de uma aliança global de movimentos, né, para transformar os princípios norteadores da cultura da paz em ações concretas, né? Então, ali a ONU, né, em outubro de 1999, proclama solenemente, acho que eu coloquei isso aqui. Então, ele proclama a declaração sobre uma cultura da paz, com o objetivo que os governos, as organizações internacionais e a sociedade civil pudessem orientar as suas atividades por sugestões, a fim de promover e fortalecer uma cultura de paz no novo milênio. Até o 2000, até 2010 seria, né, o decênio, né, da paz, né? Então, nesse documento aqui, né, da cultura da paz, cadê? Ele representava um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos, estilos de vida de pessoas, grupos ou nações, baseado no respeito pleno à vida, aos direitos humanos e às leis e às liberdades fundamentais. Então, envolvia um modo de agir e de se posicionar, baseado na prática da não violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação. Eu coloquei aqui o artigo, né? Aí falava assim, ó, esse é o documento da ONU. Então, a cultura da paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida baseados no respeito à vida, no fim da violência e na proclamação, na promoção e prática da não violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação. No pleno respeito aos princípios da soberania, integridade territorial, independência política dos Estados e de não ingerência nos assuntos que são essencialmente de jurisdição interna dos Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e o direito internacional. Então, ali a gente já vê, né, o respeito à vida, o respeito, né, o fim da violência, o respeito à soberania dos países, né, e tudo mais, né? No pleno respeito e na promoção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, no compromisso com a solução pacífica dos conflitos, nos esforços para satisfazer as necessidades de desenvolvimento e proteção do meio ambiente para gerações presentes e futuras, no respeito e promoção do direito ao desenvolvimento, no respeito e fomento à igualdade de direitos, oportunidades de mulheres e homens, no respeito e fomento de todas as pessoas à liberdade de expressão, opinião e informação, na adesão aos princípios de liberdade, justiça, democracia, tolerância, solidariedade, cooperação, pluralismo, diversidade cultural, diálogo e entendimento em todos os níveis da sociedade e entre nações, e animados por uma atmosfera nacional e internacional que favoreça a paz. Então, aqui, traduzindo-se aqui, né,
eles deixam, né, de entender a paz apenas como a ausência de guerra, né, para a gente ter um conceito bem mais amplo. Então, estaria ali, nesse entendimento, o respeito à vida, né, mas a vida total, né, a vida das pessoas, né, a dignidade, não discriminar, não prejudicar. E aí também a gente já tem vivido, né, não só das pessoas, mas até, né, a gente tem vivido e a coisa caminhado para o respeito aos animais, não é, às plantas, o respeito à vida como um todo, né, em todos os setores. Rejeitar a violência, não é? Então, a prática da não violência ativa, repelindo a violência em todas as suas formas, física, social, psicológica, econômica, particularmente diante das pessoas mais vulneráveis, como as crianças e adolescentes, né? Ser generoso. Em ser generoso, compartilhar o tempo e recursos materiais, cultivando a generosidade para acabar com a exclusão, a injustiça e a opressão política e econômica. E tudo isso em ações, né? Então, assim, a proposta para os países desenvolverem métodos, meios de garantir todos esses direitos, né, esses respeitos, respeito à vida, respeito à violência, ser generoso, né? E até porque a gente vê, né, porque a guerra os efeitos da guerra são, né, bem difíceis, né? Quando acontece a guerra, há toda uma destruição física, não é? É toda devastador, a segurança, não é? O equilíbrio emocional, não é? Da saúde. A guerra é algo assim, né? Que deixa um rastro assim, devastador, né? É o termo mesmo. É algo só da gente ver nós aqui vivendo no nosso país na maior tranquilidade, né? Paz, entre aspas, né? Mas assim, não é nada nem de longe comparável com aquilo. A gente se ressente, não é? A gente se ressente, como que não? Eu vi aquilo na televisão, a gente já começa a fazer prece, meu Deus, não é possível, será que essas pessoas... Porque é tudo, né, parte do quê? Do egoísmo das pessoas. Então, todos os países, todas as nações, e até unidos, e até se colaborando para achar maneiras de resolver essas questões. Ouvir para compreender. Então, defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural, privilegiando sempre a escuta e o diálogo, sem ceder ao fanatismo, nem à maledicência e ao rechaço ao próximo. Preservar o planeta. Promover o consumo responsável e um modelo de desenvolvimento que tenha em conta a importância de todas as formas de vida e o equilíbrio dos recursos naturais. Então, aqui a gente fala, né, até do cuidado com o nosso planeta. Olha como a gente está vivendo, né? Qualquer chuvinha, em qualquer parte do mundo, né? Não é só aqui no Brasil, não é só aqui em Belfort Roxo, né, Nova Iguaçu, que está acontecendo esses todos os alagamentos, não é? Então, a gente está ali, precisa mesmo, né, ter esse cuidado com o planeta, né? O cuidado com o meio ambiente, né? Então, assim, você vê que quando acontece aquelas coisas que aconteceram, né, do pessoal, né, explorando as terras, usando mercúrio, não sei o que, isso aí é crime, né? Então, vai mudando as coisas, vai acontecendo. O que antes acontecia e ficava por isso mesmo, já tem uma lei, né? Já tem leis que, né, para parar, pelo menos, né, pelo menos para tentar, né, para punir as pessoas que praticam aquelas coisas. Até porque você vê, eu e meu marido, a gente caminha de manhãzinha ali, aí a gente vê quando
Quando a gente vai andando, aí depois dá a voltinha, vai lá para o outro lado, né? Aí do lado de cá tem bastante árvore, do lado de lá não tem árvores, né? É tudo calçadinho. Aí quando ele dá a volta, a gente vai para lá, é bem mais quente. É quente, é engraçado. Aí eu falo assim, vamos para Nova Iguaçu. A gente atravessa. Vamos voltar para Nova Iguaçu. A gente atravessa a linha, já é diferente, aquele arzinho fresco, né? É diferente. A gente precisa eu até já sugeri, já mandei uma mensagenzinha para a prefeitura, né? Que aqui do... Pedi, falei, poxa, do lado de cá nós temos árvores, tem frutas, tem flores, e assim, é lindo, é gostoso, a gente caminha ali, então podia fazer, limpar, mas é que as pessoas também são muito, né? Aqui em Nova Iguaçu, a coleta de lixo, ele vem sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, Carnaval, vem. Os 3 dias que é marcado, segunda, quarta e sexta aqui, ele vem. Natal, ele vem. Tem coleta seletiva, se você tirar cascalho, sacagem, chamar, eles vêm. Então, assim, não tem por que a gente fazer isso, né? Às vezes o pessoal do Belfort Roxo vem e joga lá de cá também. Mas o de Nova Iguaçu também faz. Né? Então, assim, são as pessoas que bagunçam tudo. Aí eu já coloquei... Oi? Eu vou hoje do lado do Nova Iguaçu, porque sabe que o Nova Iguaçu recolhe direitinho. Mas não tá certo. Botava no saquinho, né? Eu já peguei alguém assim, muito próximo meu, trazendo o saquinho. Aí ele ficou olhando para mim, ficou olhando para a gente. Aí acho que vou procurar onde jogar. Talvez saquinho, né? Bota pelo menos. Então, assim, a gente, né, tem que ter esse cuidado mesmo com o planeta, de preservar direitinho. Toda vez que acontecem essas catástrofes todas, aí a gente vê as pessoas ligadas, né, ao meio ambiente falando, a gente está falando, né? A gente tem falado que tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Mas é assim, né? Aí a gente corta todas as plantas, né? Aí calça tudo e joga lixo todo quanto é canto, aí não dá certo. Redescobrir a solidariedade. Aí a gente precisa, né? Aí fala em redescobrir a solidariedade, contribuir para o desenvolvimento da comunidade, propiciando a plena participação das mulheres e o respeito aos princípios democráticos para criar novas formas de solidariedade. Solidariedade não é a palavra, né? Ainda mais que a gente, né, precisa mesmo, o mundo está muito difícil, né? São tantas as dificuldades e a gente vê que muita gente precisando. E hoje a gente não precisa, amanhã a gente vai precisar. Hoje a gente ajuda, amanhã vai ser ajudado, né? Então, essa a palavra, né? Solidariedade. A gente precisa pensar no outro, porque a gente também precisa. Essa cultura da paz, ela inclusive entra lá na nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, né, que norteia, né, as ações da educação, né? Então, foi incluída lá em 96, eu ia falar 98, na Lei de Diretrizes e Bases. Então, lá no capítulo, no artigo 1º, o item 9, fala sobre promover as medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática do bullying no âmbito das escolas. Antigamente, né, o pessoal fala, antigamente todo mundo tinha, isso não era nada, que não sei o quê, mas era assim, né? Muita gente sofria muito, e hoje, então, as pessoas são muito mais cruéis, né? Se não houvesse essa coisa, né, para refrear, para ter esse cuidado, as pessoas iam e fazem mesmo, e é muito sofrimento. Quantas coisas, jovens tentando suicídio e tudo, gente. Não dói, é bobeira. Não. Se fosse bobeira, não acontecia isso. Então, as pessoas precisam, sim, ter cuidado. As diferenças, né?
porque um é assim, o outro é assado, né? Nós somos todos iguais. Não interessa a cor da pele, opção sexual, né? As questões sexuais, diferença de sexo, de cor, do que for lá, né? Procedência, essas coisas todas. Então, não existe, a gente não pode, né? Essas coisas do bullying é realmente necessário ser combatido. E na escola, principalmente, porque são jovens, né? Na adolescência, tudo é muito difícil, né? Eu estou vendo, assim, os adolescentes com tantas dificuldades, né? E as crianças também. Então, eu acho muito importante, sim, essa questão aí. E no capítulo 10, estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas. O quanto que a gente tem visto, né, de violência nas escolas. Eu cheguei aqui até conversando com a Jane sobre essa questão, né? Não é de brincadeira. Não é de brincadeira. As crianças estão demais. O ano passado, lembra? O ano passado chegou a ter a polícia chegando, né? Começaram a ter umas ações e tudo nas escolas, porque estava acontecendo coisas impossíveis, né? Então, as crianças ficam agitadas mesmo. Eu trabalhei... em 2012 eu me aposentei e já não era fácil, né? Em 2012 eu me aposentei, já não era fácil. Hoje, o pessoal que está trabalhando está, assim, vivendo, né, coisas muito difíceis mesmo, né? Porque na minha época eu já tive colega que teve pé quebrado, sabe? Aluno jogar carteira, quebrar o pé, sabe? Eu até falo que quando os alunos começavam a brigar, eu corria para o corredor e chamava o inspetor. Eu não podia ficar, porque aí eu podia levar os socos. Aí eu corria para o corredor e ficava chamando o rapaz. Então, não dá, né? Então, é necessário mesmo trabalhar essa questão da paz. Esse ano, eu gosto muito de falar da campanha da fraternidade, é uma campanha da Igreja Católica, né? Todos os anos eles escolhem algum tema para ser trabalhado. Esse ano eles colocaram a fraternidade e a amizade social. E ali, vós sois todos irmãos e irmãs. É esse o tema. Oi? Também não. Aí eles são todos irmãos e irmãs. E propõem o despertar, de acordo com o tema, fraternidade e amizade social, e o lema, vós sois todos irmãos e irmãs, a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, em um caminho de verdadeira penitência e conversão, né? Então, ali, ó, de novo, né, o respeito às diferenças, ao gosto do outro, né, a ouvir o outro e tudo mais. E até eles falam, propõe também, durante a quaresma do próximo ano, um convite de conversão à amizade social e o reconhecimento da vontade de Deus, de que todos sejam irmãos e irmãs. Aí eu ouvi eles falando que era para a gente pensar, né, ter essa amizade além do nosso círculo, né, além da nossa família, além dos nossos amigos. Então, ter essa defesa, né, esse querer para o outro que não é o nosso amigo, que não é o nosso filho, que não é a nossa família, querer o que a gente quer para eles, né? Então, agir como se eles também fossem nossa família, porque somos, né? Tá lá, Jesus já nos disse, nós somos todos irmãos, vós sois todos irmãos e irmãs. Eu acho muito legal isso. E nós também, o Espiritismo todo ano também trabalha algum tema. Esse tema converge uma confraternização de mocidades que acontece no Carnaval, né? E o ENEF, que aí é um encontro da família,
espírita. Também acontece no carnaval. Na Comergem, os jovens espíritas ficam 4 dias, se eu não me engano, todos juntos, normalmente são escolas. Aí eles ficam durante esse período e ficam, tem várias atividades, né? Tem estudo, música, tudo música, voltado teatro, né? para Eu nunca participei não, mas o pessoal Muito gosta bacana, tanto. Eu não participei porque antigamente eu era, né? Eu trabalhava tanto, aí eu falava, não, agora eu quero ficar em casa com a família. Aí depois, então, me aposentei, eu não, agora estou muito cansada, quero ficar em casa. Aí fiquei, termina que eu não participei até hoje. Mas o pessoal gosta demais. E os jovens, então, eles voltam super empolgados. Todo mundo sai chorando, ninguém quer ir embora. Pois é. Aí dizem que é muito lindo, assim, eles colocam alguns flashes, alguns vídeos, né? Tem encenações, é muito bonito mesmo, bastante animação, mas eles ficam lá esses dias todos. Aí esse ano o tema é viver no mundo diverso, trilhando os caminhos do Cristo. Também eles trabalharam essa questão, né, da diversidade, né, da tolerância, do respeito pelas diferenças e tudo mais, né? Então, porque Cristo respeita, né, exatamente o caminho do Cristo, né? De respeitar, de amar o próximo como a si mesmo. Eu achei muito legal. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, eu estou falando de quê? De política? Não é, né? Todas essas questões, né, da ONU, da Unesco, né, que inclui na LDB, né? O G20 aqui no Brasil, né, que são países que mais ricos, né? E também África e outros que eles começam a falar no G20, várias nações, até inimigas, né, sentaram juntos para discutir, né, ações de solidariedade para resolver problemas e tudo mais, para resolver as desigualdades, resolver paz no mundo, porque esse pessoal todo, né, todos esses acontecimentos e tudo falando, tudo isso tem a ver com o espiritismo, né? Esses posicionamentos, né? O pessoal já diz, né? Líderes religiosos pedindo, não, chega, né? Acaba com essa guerra que está acontecendo e tudo mais. Mas essas propostas não são novas, não é? Essas propostas não são novas, não nasceram lá na ONU, nem na Unesco, nem, né? Então já tem lá aqui no Espiritismo, a gente já conhece pela codificação que os planetas vão, né, progredir. Vai todo mundo progredindo, e a gente está caminhando para um país, para viver um mundo de paz, essa paz que a gente tanto quer. Tá? Lá na Gênese, né, fala mesmo que a gente vai evoluir, que o mundo vai evoluir, e fala assim, eu acho muito legal que é exatamente no capítulo que fala que são chegados os tempos são chegados, e aí quando fala assim, o tempo, vai chegar um tempo, né, chegaram os tempos, as pessoas pensam que acabou, né, que chegou o tempo do mundo acabar. E no Espiritismo fala exatamente o contrário, né, que o mundo não acaba, mas é uma fase, né? Então, a gente vai mudando e vai chegando para um momento de regeneração. E fala assim que a gente vai ter, realmente vai ter umas comoções, né? Mas, assim, as mudanças não são físicas, não é que vai acabar o mundo, mas as mudanças são no âmbito moral. E aí fala assim, que, né, a humanidade vai acontecer mais mudanças, né, que a gente precisa mudar, mas aí nesse momento que a humanidade está mais madura para lançar o olhar a alturas antes nunca entrevistas, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que outrora não compreendia.
Aí fala, né, que as gerações estão mudando. A geração que desaparece levará consigo seus erros e preconceitos. A geração que surge, que a gente vai mudando, né? E a gente vai e volta, né? A gente vai voltar muito melhor. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais saudáveis, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução da humanidade. Essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que começam a encontrar eco. É assim que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, e a gente já está vendo, né? Instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o fluxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, que nas leis penais se impregnam dia a dia de sentimentos mais humanos. Os preconceitos de raça se enfraquecem. Os povos começam a considerar-se membros de uma grande família. Olha, falando dos povos. Pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações, eles suprimem as barreiras que os separavam e de todos os pontos do mundo reúnem-se em comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência. E a gente já está vendo assim, né? Está vendo que as pessoas, o mundo todo, né, pedindo por paz, e até assim, cada um no seu canto, pelas internets, né? Tudo isso está acontecendo. Eu acho, e assim, são peraí. Por quê? Eu até tenho. Deixa eu ver se eu trago tudo impresso porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Opa. Então, como eu falei, nessas ideias, né, elas são já trazidas, né, por Jesus, né? Ele que veio nos ensinar, é o nosso guia e modelo. E até nos falou, né? Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quantos exemplos que ele nos deu, né? Quando falou, né? Ali naquele evento da mulher adúltera, né? Não deixando, ali é uma intervenção, né? Para que não fizessem com ela, não a dilapidassem como eles estavam pretendendo, né? E a gente precisa ter isso, sim. Antigamente tinha aquela coisa, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje a gente já é diferente, né? Agora, as campanhas, as propostas, a lei já diz que a gente tem, sim, que meter a colher. A gente já tem a obrigação de denunciar os maus tratos à criança, a gente já tem que denunciar maltratos às velhas, maltrato a qualquer pessoa, não é? A gente já tem, no Brasil tem um monte de números que a gente pode denunciar, né? Os chamados todos, olha o bom samaritano, né? De ajudar aquele outro que precisa de nós, não interessa quem seja, né? Estou colocando só um exemplozinho, que a hora já está, sabia que não ia dar tempo. E assim, para a gente aí ver que tudo, né, que não tem nada solto, está tudo encadeado e tem que ser, porque esse é o plano de Deus, que tudo, né, está sob o governo do nosso Mestre Jesus. Jesus é o governador do nosso planeta. O plano de Deus para nós, para o nosso planeta,
É exatamente isso, né? De paz. Ele não falou que ele tinha que implantar o reino, né? Era no nosso coração, né? Mas porque é no nosso coração, e aí a gente vai modificar o nosso planeta quando nós tivéssemos mudado o nosso coração. Aí lá no livro Ceifa de Luz, esse livro é lá de 79, para a gente ver que não é coisa nova, né? Do Emmanuel, ele fala assim, ó, no Erguimento da Paz, é o título da página. O Emmanuel comentando essa passagem onde Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O Emmanuel fala assim, ó, efetivamente precisamos dos artífices da inteligência habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta, né? Então precisa sim dos cientistas, das pessoas, né? Mas necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Então, os obreiros do bem, nós todos, tá? Não tem ninguém aqui que esteja fora. Pode se considerar, porque Jesus conta com cada um de nós. Então, não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Então, nós todos, e assim, às vezes é meio difícil para a gente, né? Para mim, nossa senhora, eu tenho travado uma batalha enorme comigo mesma, porque a gente, qualquer coisinha assim, fica nervoso, né? Nem sempre a gente fecha a boca e deixa de dar aquela resposta, né? As mensagens que vêm, a gente vai enviar outra, não é assim? Então, assim, a gente precisa, né? Às vezes calar, só precisa calar, deixar. De repente, depois a pessoa reflete, né? Ele disse que a paz, não é? Ele disse, quando ele falou, eu lhes dou a minha paz, ele fala, a minha paz não vou lá dou como o mundo a dá. Então, a paz do Cristo começa em nós. Tem a música né? A paz do mundo. A paz do mundo começa em mim. Né? Se tenho amor, com certeza sou feliz, né? Se faço bem ao meu irmão, né? Tenho a grandeza dentro do meu coração. Ele fala da paz pelas crianças, pela natureza, por tudo, não é? Não dá tempo não, está no final. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, cada um de nós. E assim, nesse livro também, Ceifa de Luz, tem um livro que tem uma página com esse título, Na Cultura da Paz. E antes deles fazerem esse manifesto, né, essa proposta, antes da ONU trazer essa proposta da cultura da paz. Então, Ceifa de Luz, o livro, ditado por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Vou só ler, né, por causa da hora. Então, na cultura da paz, ele traz aquela fala de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus 5:9. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daqueles que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer a nossa obrigação é um respeito enorme que a gente faz ao outro, né? Se a gente não fizer a nossa obrigação, sobrecarrega o outro, atrapalha o outro, prejudica, não é? Nossa obrigação e a gente fazer o melhor possível. Fazer de cada ocasião
a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Não podemos perder, né, a oportunidade de ser útil, de ajudar. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Né? A gente quer ser servido, né? Mas servir é bom, mas a gente gosta assim. Normalmente, quando as pessoas fazem alguma coisa pelo outro, fica todo satisfeito, né? Eu acho que, em geral, é isso que acontece. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Né? Porque os amigos a gente dá tudo, né? Mas entre os inimigos também. Ele sempre vai ter alguma coisa, não é, que a gente possa ressaltar, que a gente considere aquela pessoa ali, brincadeira não, o pessoal fala, não vale nada, mas tem, tem essa qualidade. A gente precisa, né, fazer o melhor por ele, né? O que a gente puder fazer pelo nosso inimigo, a gente ganha até um amigo, né? E quantos outros, porque ele não está só, né? Ele tem família, ele tem amigos, encarnados e desencarnados. O que a gente fizer por ele, a gente, né, está fazendo por a gente mesmo, né? Até porque se fizermos o contrário, estamos fazendo, né, contra nós mesmos, né? Jamais duvidar da vitória do bem. A gente não pode. Não dá para duvidar da vitória do bem, ainda mais que a gente está vendo que está tudo se encadeando exatamente para esse fim, não é? Com certeza a gente vai, né? Não tem como, é plano de Deus, né? A gente vai caminhando para o mundo de regeneração, para um mundo feliz, para a nossa felicidade. E a gente vai de qualquer jeito, né? Vai ser feliz, a gente vai evoluir, quer queira, quer não. E a gente fica assim, não, o mundo está assim, cansado, parece que não sei o quê. Gente, as comoções estão aqui na Gênesis, vão acontecer, né? Até porque essa briguinha mesmo, né? O outro não quer ir, não pode, não. Mas a vitória do bem, com certeza, né? Não tem como não acontecer. E buscando a consideração de pacificadores, guardaremos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Então, a paz verdadeira surge do nosso esforço. Nós precisamos nos esforçar, sim, né? De vez em quando a gente engole um sapinho, sim. De vez em quando a gente cala, ao invés de responder aquele desaforo. De vez em quando a gente pede perdão. De vez em quando, não, sempre perdoar, né? Pelo nosso bem, pelo bem do outro. Sempre perdoar. E, né, sempre fazer o bem, sempre fazer o melhor que a gente puder ao nosso alcance, por nós e por todos que estejam, né, por perto, por longe. E assim, nossas preces agora, nesse momento, né, pela paz no mundo, pelo mundo todo, né? Tem muito, nós estamos precisando muito mesmo, né? Orarmos e trabalharmos e, assim, vibrarmos mesmo, né? Porque o pensamento, nosso pensamento, as nossas vibrações vão melhorar muito também nessas nossas questões, atuais, né, no nosso planeta. Então, que Jesus nos ajude, que nos abençoe e que nos ampare, nos ajude, né, a fazermos a nossa parte pela paz. Boa noite a todos. Então, nós estamos chegando no finalzinho da nossa primeira parte da reunião. Agradecemos a Antônia, que trouxe o estudo da noite, muito, muito bom, né? Falar sobre paz, ouvir sobre paz, a palavra paz, né? Uma palavrinha tão pequenininha, mas tão grandiosa, né? E que a gente possa ter mais pensamentos de paz, mais atitudes de paz, né? Para a gente mesmo, para aqueles que estão ao nosso redor, a gente possa estar levando sempre palavras confortadoras, né? Que a gente possa propiciar isso para o nosso próximo, que a gente vai estar trazendo primeiramente para a gente. Então, nós agradecemos a presença de todos vocês,
Vamos iniciar o momento do passe. Quem sentir necessidade, quiser receber o passe, que possa permanecer no nosso salão, que possamos ficar em silêncio, refletindo sobre o que a Antônia trouxe para nós, tá? E que nós possamos voltar para os nossos lares em segurança e em paz. Então vamos, mais uma vez, elevar nossos pensamentos, agradecendo, Senhor, esses momentos que aqui estamos passando, agradecendo a mensagem que foi trazida pela nossa irmã, que possamos cultuar mais momentos de paz em nossas vidas, que possamos propiciar mais paz, equilíbrio, tranquilidade, principalmente levando essas mesmas vibrações para os nossos irmãos que cruzar em nossos caminhos. Que possamos levar essas vibrações para os nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho, para a via pública, aonde quer que estejamos, Senhor, estejamos sempre com os pensamentos voltados para Ti. Estejamos sempre vigilantes, nossos pensamentos, nossas atitudes. Abençoe o nosso planeta, abençoe nossos governantes, os asilos, os hospitais, as vias públicas. Abençoe cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que possamos ter uma semana mais calma, pacífica. Abençoe, Senhor, o momento do passe. Que possamos trabalhar nesse instante com os pensamentos voltados para Ti e para o nosso irmão que estará conosco. E assim, te pedimos a permissão para darmos por encerrada o primeiro momento da nossa reunião de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.